Olá, pessoal! Eu vou fazer uma pequena revisão dos conceitos iniciais de função, resolvendo essa questão da ficha de revisão. Essas questões elas são referentes a essa função z igual a 5 vezes a raiz quadrada dessa expressão que envolve x e y. Portanto, z é uma função de x e y, uma função de duas variáveis. E essas são as informações solicitadas. Na primeira questão, é solicitado para determinar o domínio da função. Nós vimos que o domínio da função vai ser o conjunto de pares x, y, tais que, ao serem substituídos na fórmula, se a função é dada por uma fórmula, eles retornam um valor real. Para que isso aconteça, se a função tiver alguma restrição, alguma condição tem que ser criada. Exemplo, se a função tem um denominador, a expressão do denominador deve ser diferente de zero. Se a função tem uma raiz de índice par, que é o caso dessa, o que há dentro da raiz deve ser maior ou igual que zero, ou seja, não teremos número negativo dentro de uma raiz de índice par, retornando um valor real. Então, nesse caso aqui, essa expressão 4x² mais y² menos 1 deve ser maior ou igual que zero, para que x e y pertençam ao domínio. Eu vou escrever, então, na linguagem de conjunto, que o domínio de f é o conjunto dos pontos x, y pertencentes ao R2, tal que essa condição seja satisfeita. E essa condição equivale a dizer que 4x² mais y² deve ser maior ou igual que 1. Ok? Bom, indo para o próximo item, o item 2, diz: escolha qualquer ponto pertencente ao domínio e calcule sua imagem. Então, a escolha é sua e é de qualquer ponto que satisfaça essa restrição, porque satisfazendo essa restrição, esse ponto vai estar no domínio da função. Eu vou escolher o ponto 1, 0, ou seja, x igual a 1, y igual a 0, porque claramente esse ponto satisfaz que 4 vezes o x², que no caso é 1, então teríamos aqui 4, mais o y², no caso o y é 0, 4 mais 0 é maior que 1. Então, 1, 0, de fato, pertence ao domínio de f. Bom, calcular a imagem dele é calcular o z correspondente a substituir 1 e 0 naquela fórmula, na fórmula da função. Então, a gente teria que z seria 5 vezes a raiz quadrada de 4 vezes 1² mais 0² menos 1. Então, a gente vai ter que o z é 5 vezes a raiz quadrada do resultado dessa expressão, que a gente vê facilmente que seria 4 mais 0 menos 1, teríamos como resultado 3. Então, a imagem do ponto 1, 0 é 5 raiz de 3. Bom, no próximo item, o que é solicitado são as curvas de nível da função. Nós vimos que as curvas de nível da função, elas são as curvas que são determinadas por equações do tipo z igual a f de xy igual a k, ou seja, f de xy igual a alguns valores escolhidos para a z. Valores convenientes que façam sentido, que tornem essa equação com algum sentido. Nesse caso, eu vou escolher z igual a 0, z igual a 1 e z igual a 2. O que temos que fazer, então, é escrever o 0 igual à fórmula, o 1 igual à expressão da fórmula, o 2 também. Então, começando com o 0, para z igual a 0, nós teríamos 0 igual à expressão. 0 igual a 5 vezes a raiz quadrada de 4x² mais y² menos 1. O próximo passo é reorganizar essa equação para que ela fique com algum formato de uma equação conhecida, de uma curva conhecida. Por exemplo, nesse caso aqui, para que essa expressão seja 0, para que esse produto seja 0, a raiz quadrada tem que ser 0. Então, a expressão que está dentro da raiz deve ser 0, o que nos daria 4x² mais y² menos 1 igual a 0, que, por sua vez, pode ser reescrito como
x ao quadrado sobre 1/4 mais y ao quadrado igual a 1. Por que reescrever desse jeito? Porque esse formato é a equação padrão de uma elipse que vai cortar o eixo x na raiz quadrada desse valor. Então, ela vai cortar tanto na negativa quanto na positiva. Então, em menos 1/2 e mais 1/2. E no eixo y, o corte dessa elipse vai ser em mais 1 e menos 1. Certo? Bom, da mesma forma, nós procedemos para encontrar a curva de nível correspondente a z igual a 1. Eu vou escrever o valor escolhido para o z igual à fórmula. Então, z é igual a 1 vezes a raiz quadrada de 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Para reorganizar essa equação, por exemplo, nós podemos elevar os dois lados da equação ao quadrado, e aí nós teríamos, depois de dividir pelo quadrado de 5, que é 25, a gente teria 1 sobre 25 igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Esse menos 1 eu posso somar a esse lado da equação, e reorganizando, a gente ficaria com x ao quadrado sobre 26 sobre 100, porque desse lado a soma vai dar 26 sobre 25, e aí esse 4, ele também iria para o denominador da função. Então, quando a gente dividisse por 26 sobre 25, esse denominador ficaria 26 sobre 100. E aí a gente teria x ao quadrado sobre 26 sobre 100, mais y ao quadrado dividido por 26 sobre 25, e desse lado nós teríamos 1, porque justamente o objetivo de dividir por 26 sobre 25 é que aqui apareça o 1. Bom, aqui também temos uma elipse, e a raiz quadrada desses valores vai nos fornecer também os pontos onde ela vai cortar o eixo x e o eixo y. De maneira semelhante, para z igual a 2, a equação encontrada vai ser x ao quadrado sobre 27 sobre 100 mais y ao quadrado igual a 27 sobre 25 igual a 1. Ou seja, também temos uma outra elipse que vai cortar na raiz quadrada desses valores. O próximo passo é esboçar essas elipses no plano XY. Então, vou fazer isso aqui. E aí, nós teríamos uma elipse que ela corta o eixo Y, por exemplo, a primeira em mais 1 e menos 1, e o eixo X em mais ou menos 1/2, mais 1/2 e menos 1/2. Então, vou desenhar aqui. A gente teria essa situação. Aqui seria o 1. Aqui o menos 1, ou melhor, aqui seria 1/2, aqui menos 1/2, e aqui o y igual a 1 e menos 1. As outras elipses, elas vão cortar em pontos um pouco maiores que 1 e 1/2. Então, eu teria uma elipse um pouco maior. Vou desenhar aqui. A mesma coisa para a próxima, para o z igual a 2. Então, esse conjunto de elipses são as curvas de nível para essa função, para esses valores escolhidos de z. Z igual a 0, z igual a 1 e z igual a 2. Bom, indo para o próximo item, o que é solicitado são os traços da superfície nos planos coordenados. Sabemos que os planos coordenados são os planos xy, os planos YZ e XY. Bom, o que são os traços da superfície nesses planos? Os traços é a interseção do gráfico da superfície com esses planos. Bom, no plano XY, nós sabemos que o Z é 0.
Então, encontrar a interseção da superfície com o plano XY é fazer, na fórmula da função, o ZC0. Mas nós já fizemos isso aqui quando encontramos a curva de nível para z igual a zero. Nós obtivemos essa elipse, que foi a primeira elipse desenhada. Então, o traço no plano XY seria essa mesma elipse aqui, ok? Bom, aí vamos para os outros planos, seguindo de maneira semelhante. No plano YZ, sabemos que x é zero. Então, para encontrar o traço da superfície em YZ, nós devemos fazer, na fórmula da equação, da função, a substituição do x por zero e ver qual é a curva resultante. Então, vou fazer isso, eu vou ficar com z igual a 5 vezes y ao quadrado menos 1. Só fiz zerar aqui o x na função. Reescrevendo essa equação aqui, nós vamos ter z ao quadrado sobre 25 igual a y ao quadrado menos 1. E reorganizando ainda mais, teríamos y ao quadrado menos z ao quadrado sobre 25 igual a 1. Essa equação, escrita dessa forma, é uma hipérbole cujo eixo real é o eixo y e o eixo imaginário o z. Então, nós podemos fazer o esboço dela no plano correspondente, ou seja, no plano YZ, vou colocar aqui ZY, e ela vai cortar o Y justamente aqui, no menos 1 e no 1. Para desenhar, para fazer um esboço melhor, nós deveríamos desenhar as assíntotas, e a assíntota é a reta que vai passar pela origem aqui e pelos pontos 1 e 5, que é a raiz quadrada do 25, que é o denominador do z. Mas aqui, para fazer um esboço rápido, eu vou simplesmente fazer as curvas. Seria algo mais ou menos assim. Bom, de forma semelhante, no plano XZ, a gente teria que o y é zero, e ao substituir y igual a zero na função, nós também encontraríamos uma hipérbole. Essa hipérbole, ela seria x ao quadrado sobre 1/4 menos z ao quadrado sobre 25 igual a 1. Ou seja, uma hipérbole semelhante a essa no plano ZY. Uma questão que é importante colocar é que a função z, ela é a parte positiva. Ela é 5 vezes essa raiz. Então, essa parte negativa, aqui, ela não faz parte do traço da superfície, porque a superfície, ela só é a parte positiva da função, a parte positiva da superfície, na verdade, quádrica. Então, ela é só a parte de cima do eixo Z. Então, aqui no traço, eu também não teria a parte negativa. Bom, esse seria o traço no plano YZ, e nós teríamos um traço semelhante, uma outra hipérbole, no plano XZ, o que já dá uma sugestão do que seria o gráfico dessa função. Eu vou colocar aqui, que é o último item, um esboço do gráfico que eu já fiz, certo? Nós teríamos um hiperboloide de uma folha. Perceba que aqui, nos planos coordenados, nós temos justamente as hipérboles, e no plano XY, a elipse, e só a parte de cima, a parte positiva da superfície quádrica, correspondente a esse hiperboloide de uma folha. Na verdade, a gente tem que a superfície é um hiperboloide, e a parte da função seria só a parte de cima desse hiperboloide, porque o z é sempre positivo, como determinado pela fórmula. Bom, perceba que essas informações, junto com as curvas de nível e junto com a equação da função, já poderia sugerir para a gente essa quádrica, o hiperboloide de uma folha. E aí é só realmente fazer o esboço do que a gente já fez antes,
ok? É isso.